Bem, boa tarde, meus queridos. Posso Ok, com defeito. perfeito. Bem, boa tarde, meus queridos. Hoje eu vou falar de um trabalho que é muito importante para mim, que nós temos feito lá na Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, ou seja, um trabalho de impacto aí, não só a nível estadual, mas a nível mundial. É um dos trabalhos aí que eu sinto muito orgulho de estar participando, né? Mas, claro, não é um trabalho só meu, é de uma equipe bastante grande. Então, falando um pouquinho aí sobre mim rapidamente, meu nome é José Ayrton Lopes, sou um dos organizadores aqui do DataFest também. Muito bom ver muita gente aqui, sempre importante. Também sou um dos organizadores da comunidade AI Brasil, que alguns de vocês aí devem fazer parte. Fora isso, vocês vão notar um pequeno sotaque, eu sou do Maranhão, tá? E eu sou mestre em engenharia elétrica lá pela Universidade Mackenzie, e esse aqui faz parte também do meu trabalho de doutorado, também lá na Universidade Mackenzie. Então, bem, pessoal, primeiro eu vou falar um pouquinho sobre o porquê dessa utilização cada vez mais global de inteligência artificial na educação, né? Também vou falar de alguns problemas que a gente teve lidando com essa vertente, afinal de contas, pensem aí, pessoal, eu estou trabalhando com Big Data, que é realmente Big Data, tá? A gente está falando aí de impactar milhões de pessoas ao mesmo tempo, tá? Então, imaginem aí que eu estou falando de algo bastante sério e eu estou falando de uma aplicação onde meu algoritmo não pode ter erros, né? Vou estar falando também um pouquinho do que pode ser feito, além do que eu vou estar falando mais especificamente, que é a questão de evasão escolar. Também falando um pouquinho sobre alguns dos meus resultados preliminares. Esse trabalho aqui, quando em comparação com os outros trabalhos na literatura, é um dos melhores a nível de resultado mundial, o que me deixa muito orgulhoso e faz aí a gente pensar que estamos no caminho certo. E, claro, conclusões e trabalhos futuros. Pois bem, pessoal, primeira coisa, por que inteligência artificial e educação, né? Invariavelmente, nós sabemos que a situação educacional no país, ela tende a piorar com o tempo, né? A gente sabe aí que tem havido questão de desinvestimento, né, de maneira geral. Então, imaginem aí o quão abarrotados de trabalhos nossos professores não estão, né? E isso a gente fala desde lá do pré-maternal até mesmo a pós-graduação, tá? Então, imaginem aí, pessoal, que hoje em dia, um professor, além de lidar com uma sala de aula lotada, invariavelmente ele tem que criar seus relatórios e ele tem que ajudar da melhor maneira possível cada um dos seus alunos de maneira individualizada. Alguém acha que isso é realmente possível se a gente não começar a aplicar mecanismos automatizados para isso? Ninguém balançou a cabeça, né? Difícil, né, pessoal? Então, imagine aí que essa é a motivação para esse trabalho. E também outras coisas interessantes é que cada vez mais a gente tem gerado tecnologias não só para os professores, tá? Mas também para os coordenadores e outros personagens aí nesse nosso ambiente educacional, tá? Então imagine aí que, primeira coisa, né, nós queremos impactar professores, administradores, fazer com que a administração de uma escola seja mais facilitada, principalmente porque há muito movimento nisso, né? Estamos falando também de aprendizagem diferenciada, individualizada, né? Então imaginem aí que se eu percebo que um aluno ele está em pré-evasão, ou melhor dizendo, ele está a caminho de se evadir, eu consigo então ter políticas públicas adequadas para isso, né? E, claro, a gente também fala muito de acessibilidade nessa área. E bem, para dar um contexto para vocês de onde essa ferramenta está sendo utilizada, né? Atualmente, pessoal, o sistema educacional em São Paulo, no estado de São Paulo, é um dos maiores do mundo, tá? E mais especificamente, a gente serve, por exemplo, mais comida que o McDonald's, tá? Nós transportamos mais pessoas que o Uber num dia só. Tá bom? E por que isso, né, pessoal? Porque nós temos em torno de 3 milhões de estudantes na rede pública estadual, temos aí mais de 5 mil escolas, mais de 482 mil docentes, e o nosso índice de evasão para o Estado é apenas de 3%, tá? Um dos menores da nação. Poxa, mas então quer dizer que eu quero melhorar 3%? É isso mesmo, pessoal, eu quero melhorar 3%, eu acredito que isso faz a diferença. E até porque também, vocês vão notar numa outra parte aqui dessa apresentação, que em outros locais, isso também incluindo o Nordeste, de onde eu venho, nós temos aí estados, né, que tem uma porcentagem de evasão entre 15% a 20% dos alunos, tá, pessoal? Isso é muita coisa, tá?
Então, fora isso, claro, nós também estamos construindo outras coisas lá em ciência de dados, tá? Então, painéis gerenciais para entendimento quanto às escolas. Claro, esse trabalho de evasão escolar, muitas recomendações, tá? É algo que nós temos feito com bastante afinco, né? E claro, sumarização de conteúdos também, construção de novos ferramentais e novas metodologias educacionais baseadas em ciência de dados. E bem, pessoal, ainda falando de evasão, né, então, quando a gente fala desses sistemas, né, de um Early Detection System, ou de um sistema para detecção automatizada de evasão, a gente está falando, então, não só da evasão em si, tá? Mas a gente está falando também de o que fazer depois que eu tenho a listagem desses alunos possivelmente evadidos, tá? Então, imagine aí que isso envolve também a implementação de intervenções apropriadas para cada um desses nossos alunos, né? E claro, falei também, pessoal, que alguns estados têm uma situação bastante pior do que o observado aqui em São Paulo, tá? Então, os últimos dados são de 2015, tá? Não consegui dados mais atuais, mas olha só que alarmante, tá? Imagine aí o índice de evasão lá no Pará em 16,3% de todos os alunos matriculados, tá? O meu estado também, Maranhão, tá ali, 14,5%. Então, podem perceber aí que é um problema de âmbito nacional, um problema de âmbito global, em verdade, tá? Então, bem, o primeiro passo, pessoal, é que aqui em São Paulo nós somos muito fortuitos, né, de ter já projetos que serviram aí como arcabouço para o treinamento desses nossos algoritmos, tá? Então, muito do que foi falado nas outras apresentações aqui também ainda é uma abordagem supervisionada, tá, pessoal? Então, basicamente, nós temos um site, né, de dados abertos, quem quiser dar uma olhada depois, onde nós disponibilizamos esses dados para que vocês também possam fazer as análises de vocês. Claro, todos os dados estão anonimizados, né? Então, vocês podem ir lá em dados.educação.sp.gov.br e tem bastante coisa interessante por lá que a nossa equipe tem feito. E bem, pessoal, de acordo com as abordagens mais tradicionais, esses EDS, então, eles podem ser modelados em forma de um problema de classificação supervisionada. E bem, se eu estou falando de classificação supervisionada, invariavelmente eu estou falando de atributos, eu estou falando de características a serem observadas nesses meus dados, né? Então, pessoal, nós estamos utilizando atualmente 50 atributos, tá? Já foram mapeados mais de 100. Nós estamos fazendo uma análise agora de significância desses atributos, mas percebam, nós temos, por exemplo, para o aluno, né, temos etnia, gênero, nota, frequência, né? E acreditem se quiser, a nota e a frequência, elas não são aquilo que vocês pensam ser com relação aos mais significativos, tá? Um spoiler rápido, a nota mais significativa para dizer se um aluno está ou não em pré-evasão é a nota de geografia, acreditem se quiser. Escolas, né, nós pegamos ali alguns índices de testes estandardizados, então temos ali, por exemplo, a nota do IDESP, né, temos alguns outros índices nacionais, como o INSE, o IPVS, etc. A quantidade de alunos da escola também, algo muito significativo, foi que nós percebemos que a evasão aumenta no terceiro bimestre, na volta das férias escolares, e que também os alunos, né, eles tendem a evadir mais em grandes escolas, ou em escolas com grande índice de evasão, tá? E outra coisa muito interessante é que nós começamos a explorar questões quanto à região onde está inserida a escola e agora, numa segunda etapa dessa pesquisa, estamos aí verificando a região onde está inserido o aluno, tá? Então, pegamos dados de censo, como a renda média do local, população, alfabetização, presença ou não de saneamento, até mesmo quantidade de banheiros e várias outras informações muito interessantes que estão disponíveis aí para qualquer um que queira fazer esse tipo de pesquisa mais social, tá? E bem, como eu falei para vocês, pessoal, aqui estão alguns dos nossos atributos avaliados, tá? Então temos, claro, quantidade de alunos evadidos, notas, a própria taxa de evasão, e temos alguns mais diferentes, né, que são esses com relação a censo. Então, por exemplo, se os domicílios eles são coletivos, eles são compartilhados, a questão do número de banheiros, que eu já tinha falado anteriormente, renda média domiciliar, dentre outros.
E bem, isso aqui é como funciona, né? Então, de maneira geral, é um problema de aprendizagem supervisionada. Então, basicamente, eu tenho dados treinamento referente a anos passados. Nesse caso específico, desses resultados que eu vou mostrar para vocês, foram treinados, então, em dados 2018 para predição em dados 2019. E nós temos aqui, no caso, sempre o treinamento, né, versando aí sobre um bimestre. Então, eu treino o primeiro bimestre e, obviamente, né, pessoal, eu testo também em dados de primeiro bimestre do outro ano. No caso, esses resultados aqui já são de 2019, já são o que nós estamos utilizando de fato em todas as escolas da rede pública. E bem, pessoal, olha só que interessante, tá? Nós começamos ali com 76% de acurácia, tá? E aí algumas pessoas perguntam, poxa, que acurácia baixa, né? E não é bem assim, tá, pessoal? Nesse problema aqui, é um dos problemas que é muito semelhante, por exemplo, a um churn prediction, tá? Que é onde, na verdade, a minha acurácia não significa muito para mim, entendeu? Por que isso? Pensem bem, pessoal, se eu dou atenção a alguém que possivelmente não está em evasão, isso não necessariamente denigre ou perturba a utilização do meu sistema, tá? Imaginem aí, pessoal, que o grande lance aqui, o que nós realmente queremos observar, é a questão do recall. Então, o quão certo o meu algoritmo realmente está, o quanto das minhas classes positivas ele realmente acerta, tá? E nisso nós estamos ganhando de lavada, tá, pessoal? O nosso recall é extremamente alto e é um dos melhores resultados aí já vistos na literatura. Claro, não tem como eu dizer de todos os trabalhos, afinal de contas eu não leio russo, não leio chinês, né, pessoal? Mas imaginem aí então que para o segundo bimestre as coisas vão melhorando, tá? Nós já temos ali uma acurácia de 77,5% e pasmem. Obviamente, pessoal, se eu falei que no terceiro bimestre as coisas mudam um pouco de figura, a nossa acurácia também aumenta e fica ali entre 85% até 95% de acurácia, tá? E por que isso, pessoal? Porque a evasão ela se torna mais aparente, tá? Imaginem aí que no terceiro bimestre as notas tendem a cair daquele aluno que possivelmente vai se evadir, dentre outras características também. Obviamente, aquelas de censo, elas não tendem a se modificar tanto. E bem, pessoal, como que nós testamos, então, um algoritmo desse, né? Será que dá para testar? Bem, obviamente, nós tivemos que fazer, então, um teste um pouco diferenciado. Afinal de contas, ninguém tinha feito o trabalho dessa maneira, tá? Então, imaginem aí, pessoal, que essa aqui é uma listagem das nossas faixas de risco, né? E, atualmente, o nosso risco elevado é ali na faixa de 95% a 100% de probabilidade de evasão, tá? Então, imaginem aí, pessoal, que olha só que interessante. Dos meus 110 mil alunos ali em processo de evasão, ou detectados como em processo de evasão, 60 mil deles já estavam, de fato, evadidos ou reprovados, tá? Então, imaginem aí que, poxa, está muito assertivo, tá? E por que não todos foram considerados evadidos ou reprovados? Pessoal, infelizmente, nós temos que ter também uma contribuição da escola para que esses dados eles estejam corretamente analisados, coisa que para algumas escolas ainda não é feito, ainda não é possível, né? Então, invariavelmente, temos alunos ali que já estão em evasão, mas não estão marcados com a flag evasão. E olha só que interessante, pessoal, depois a gente foi comparar, então, esses alunos que estão nesse nosso grupo aí, de fato, de evasão, né? Então, olha só, esse aqui é um panorama geral, então nós temos ali a nota em português, por exemplo, a média da nota em português, para todos os nossos alunos ali, de 5,7, né? A nota em matemática de 5,5. Então, imaginem aí que agora eu só pego o meu grupo de mais probabilidade de evasão. As notas decrescem bastante, vão lá para 2,5 e 2,3, tá, pessoal? Então, a gente tem certeza que realmente esses alunos estão num processo de evasão. E bem, pessoal, fizemos esse teste para outros semestres, tá? Para os outros bimestres, melhor falando, e também foram bem recebidos, tá? Então, de maneira geral, esses aqui são os nossos resultados preliminares das características mais significativas, dos atributos mais significativos. Obviamente, pessoal, o valor idade, né, ou melhor dizendo, a defasagem idade-classe, então, em qual idade ele deveria estar, em qual classe, isso é um dos fatores primordiais para a evasão. E por quê, pessoal? Identificamos que alunos, principalmente aqueles alunos que
estão com 19, 20, 21 anos, eles tendem a evadir porque eles se sentem inconformados, eles se sentem não mais bem-vindos naquela classe, numa classe que normalmente tem alunos ali de 16, 17 anos, né? Então imaginem aí que também esses sentimentos de não conformidade acabam aí gerando esses traços de evasão. Esse sistema já está online, já está sendo utilizado, tá, desde outubro desse ano, com bastante... Foi bastante interessante participar dessa pesquisa, né? Os professores adoraram esse sistema. Dificilmente um professor gosta de sistema de inteligência artificial, mas esse aqui eles curtiram. E é isso, pessoal. Agora nós estamos, então, voltando um pouco, estamos fazendo, então, um trabalho mais descritivo agora, para, de fato, entender o que são as causas da nossa evasão. E, num momento posterior, esse trabalho, claro, por ser até mesmo o trabalho do meu doutorado, ele vai muito além, tá? Nós estamos, então, pesquisando agora as reais causas e possibilidades também de recomendação para a questão aí de evasão. Ou seja, pessoal, que política pública, o que eu posso fazer junto às escolas, junto aos alunos, para que a gente possa atuar em cada um daqueles atributos diferentes, tá? Então imaginem aí, na verdade eu não estou falando mais de um EDS, né, pessoal? Eu estou falando de um framework completo, onde nós temos um ambiente descritivo, nós vamos para o EDS, utilizamos o EDS para alimentar um sistema de recomendação completo, tá? Então, por isso, esse trabalho aí tem demandado bastante, já estamos aí há 10 meses de trabalho e ainda não sei quando isso vai terminar. Então, bem, pessoal, agora nós estamos finalizando alguns testes, estamos publicando aí nossos primeiros papers em revistas A1 e o objetivo agora é cada vez mais explorar as outras possibilidades desse tipo de tecnologia. Já tivemos pedidos aí de outros estados para a utilização da tecnologia, então estamos considerando esse trabalho, esse projeto como um perfeito sucesso. E é isso, pessoal. Eu costumo terminar minhas palestras com a seguinte frase do Salvador Dalí: é preciso provocar sistematicamente confusão. Isso promove a criatividade. Tudo aquilo que é contraditório gera vida. É isso aí. Cadê meu chopp? Até mais!